Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar a falar sobre o anime de Eden Zero. A gente basicamente vai terminar de certa forma o arco do Draken Joey para começar um novo arco que, por mais que seja relativamente curto, é de extrema importância ali para a história. Por conta de que nós vemos de que o Zig, que teoricamente era para estar morto, não está tão morto assim. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu espero imensamente que todos vocês gostem e então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente vê de que depois de que o Draken acaba sendo derrotado pelo Chique com a animação sem sombra de dúvida sensacional, como eu já comentei no último vídeo, a gente vê de que o Wise não iria ter um pingo de piedade pelo vilão por conta de saber que esse foi o homem que matou a sua mãe, e o próprio Chique até tenta impedir ele, vendo de que ele não precisa fazer isso por conta de que o Draken nem consegue mais se mover, só que o Wise ainda assim não consegue perdoar alguém como o Draken, um desgraçado que ali acabou matando a sua mãe e que também iria tentar matar todos os outros companheiros do Chique e do Wise. Só que o Chique sabe de que mesmo se essa pessoa ali seja absurdamente ruim, se ela estender a sua mão, se ela estiver ali disposta a mudar, talvez ela possa mudar. Só que no fim das contas, quem não consegue perdoar, quem não consegue estender a mão para o outro nesse momento é o Wise. Mesmo que o Draken estenda a sua mão, o Wise não irá aceitar. E o Draken, que de modo algum, na verdade, parece querer mudar, porque quando ele estende a sua mão para o Wise, a gente achando de que ele teria uma redenção tanto quanto exagerada, na verdade a gente vê de que ele quer apenas que o Wise entregue a sua vida. Só que no fim das contas, ainda assim, o Wise não consegue matar o vilão, e o próprio Sibir, agora já mais velho, explica de que é por conta do Wise saber como a vida é importante. O Chique depois acaba se reencontrando, então, basicamente ali com a Rebecca e os demais membros da sua tripulação, e fica um certo desespero dele, ele se culpando, dizendo de que nunca mais vai deixar os seus amigos chorarem, justamente por conta dele ter se lembrado de tudo que aconteceu com a Rebecca na linha do tempo passado. A gente vê de que depois disso toda a tripulação da Eden Zero acaba voltando para a nave, onde a gente vê de que a Mira disse que ela e a sua organização vão levar todos que estão lá na Belle Algor sob custódia, onde ela que basicamente trabalha para o exército da União Interestelar. O próprio Wise se lembra de uma última conversa que ele teve com o Sibir já mais velho, e o próprio Sibir explica de que a Mira disse que iria tomar conta de tudo, então ele vê de que ele acredita que as vidas dos moradores de Belle Algor provavelmente serão protegidas. Só que é óbvio de que o Sibir ainda assim vai ter que pagar um pouco pelos seus crimes depois de tudo que ele fez no passado. Mas de fato a gente vê de que o Sibir realmente mudou, e até ali ele vem a devolver para o Wise uma coisa de extrema importância para ele, aquele pingente que teoricamente o Wise achou que o Sibir tinha roubado. O próprio Sibir devolve ali para o Wise. Ele que explica ali de que o próprio Wise pediu para que o Sibir cuidasse disso, o Sibir ali dessa versão já mesmo do presente, digamos assim, por conta de que o Wise que está aí na tripulação da Eden Zero é o Wise da linha do tempo em que o tempo lá de Norma acabou sendo devorado 50 anos, mas a gente vê de que tem toda a explicação de que naquela época o Wise e o Sibir descobriram quem era o culpado por ter roubado o pingente dos Wise, e até ali foi nesse mesmo momento que o Wise, em vingança, roubou o dinheiro do Sibir, que na verdade aquilo dali era para o Draken na época, assim, disfarçado de DJ zumbi, e acabou capturando como vingança o Wise, e até corta o braço dele, uma clara referência ao que ele acabou fazendo com o Wise que a gente está vendo aqui na tripulação do Chique lá na linha do tempo passada. Mas no fim das contas
o Wise daquela linha acabou se recusando a receber isso. Ele que pediu ali para que o Sibir guardasse isso para ele até o dia em que ele conseguisse se perdoar por tudo que falou de errado. E ele de fato ficou ali orgulhoso de ver ali que o seu amigo se tornou alguém realmente respeitável, alguém absurdamente inteligente, trabalhador, um pouco diferente ali do que ele realmente era na época da sua adolescência. A gente vê de que realmente ambos tiveram ali a sua redenção. A gente vê de que enquanto isso, o Wise, que já agora na nave, a gente volta também ali para Eden Zero, onde a Rebecca simplesmente vem para o Chique, o Rap e a Penny questionando o que é que o Connor, o Capitão Connor, que eles encontraram lá na temporada passada, que a gente ainda tem as nossas suspeitas sobre ele. A gente viu de que ele era um capitão de uma tal nave chamada de Eden's One, e nave essa que vai ter uma certa importância nesse episódio. A gente mesmo vê de que quando ela fala no nome dele, eles sequer se lembram quem é esse nome. E é algo que a gente já começa a ficar com certa preocupação por conta de que será que o uso do Cat Libre da Rebecca acabou apagando teoricamente a existência dele. E a gente mesmo repara que algumas coisas foram mudadas no tempo e temos umas certas explicações quanto a isso. Depois que ela acaba se encontrando com o Noah, que a gente descobre que ele é ali o líder da parte da organização em que a Amira trabalha. Ela trabalha ali para o exército da União Interestelar, mas tem uma parte meio que específica, um braço ali desse exército, que é basicamente um ramo ligado mais à espionagem e inteligência, na qual a Amira trabalha, e o Noah é o líder dessa frente aí em Blue Garden. A gente mesmo vê de que ele não vai relatar para os seus superiores de que eles conseguiram ali prender o Draken graças a ajuda da tripulação da Eden Zero, porque se soubessem que foi graças principalmente ao poder da Rebecca, ela certamente ficaria em perigo caso alguém quisesse colocar as mãos nesse poder. Mas ainda assim, mesmo eles não podendo ser recompensados nem nada do tipo, o Noah agradece imensamente aos esforços de todos eles, e ele até ali em compensação sabe de que normalmente não revelaria sua identidade a ninguém, mesmo que isso pudesse custar a sua morte, mas ele simplesmente vê de que realmente o pessoal da Eden Zero são boas pessoas. Ele então se apresenta como o diretor da AGI, que é responsável pelo Sakura Cosmos. Essa que é basicamente a Agência Galáctica de Inteligência. Depois disso, o próprio Noah pede para que todo mundo saia ali rapidamente para ter uma conversa em particular com a Rebecca. Conversa essa que é um tanto quanto importante. A própria Rebecca tentaria se questionar se o Noah, como seu God Eye, como ele consegue ver tudo ali, tanto no presente quanto no passado. Eu creio que talvez um pouquinho do futuro, eu acho um pouco difícil isso, mas ele sabe bastante coisas sobre o que está acontecendo no presente, o que já aconteceu lá no passado. Mas é algo que no fim das contas ele infelizmente não sabe, por conta de que realmente tudo ele tem pelo visto um limite de até onde ele pode ver, então não é um poder como se ele realmente tivesse onipresença, onisciência. Então de fato tem uma limitação do poder dele, e por conta disso a gente vê de que esse mistério continua e vai ter provavelmente muita importância ali. O poder da Rebecca, essa evolução e demonstração do que era o poder da Rebecca, vai ter muito mais importância cada vez mais adiante da história. Realmente é algo que vai ter muita importância, mas no fim das contas, enquanto isso, a Rebecca, vendo de que não consegue essa informação, ao menos tenta entender o que aconteceu com o Sr. Connor, porque é alguém que existia no mundo número 29, mas que agora não existe mais no mundo 30. Só que no fim das contas, a própria Rebecca vê de que se o Connor não existir mais aí nesse mundo, então deva ter algum erro de data, por conta de que teoricamente eles só teriam passado por todos até chegarem ali. Eles chegaram meio que uma espécie de um lugar cheio de
asteroides, um cinturão de asteroides na qual eles chegariam ali mais rápido em San Diego, que foi o último arco da primeira temporada, apenas graças ao Connor. Só que isso acabou sendo um pouquinho diferente no universo 30, por conta de que não existe cinturão de asteroides algum e o Connor não estava lá para ajudar. Então eles chegaram no mesmo tempo, como se tudo tivesse sido completamente ajustado para que o fluxo do tempo continuasse completamente certo. Mas como que realmente isso aconteceu? A gente já fica ali com certa curiosidade, primeiramente porque a gente vê de que um cara jogado no meio do espaço já é algo um tanto quanto suspeito, e ainda depois a gente descobre que ele é na verdade capitão de um navio chamado Eden One, então a gente já fica um tanto quanto suspeito, mas talvez os eventos do passado foram alterados ali por algum tipo de poder diferente do da Rebecca. Então quem sabe tem algum poder diferente do da Rebecca. A Rebecca talvez possa ter alguém com poder parecido com ela que volta pro passado, talvez alguém que vá pro futuro, ou alguma coisa talvez não ligada a isso. Fica as dúvidas no fim das contas, mas o que ela faz não é apenas uma viagem no tempo, como também uma viagem espacial, já que ela volta ali não apenas no tempo, como também ela se desloca pro lugar em que ela estava antes. Mas a gente vê no fim das contas de que alguém que achávamos que iria ter a sua redenção, que era a Labilia, acabou que no fim das contas nos decepcionando completamente, por conta de que mesmo que a Rebecca se sinta culpada e venha pedir desculpas a ela, por conta de que a Labilia foi capturada mesmo de certa forma por causa da Rebecca, já que o Draken queria usar ela para acertar ali a Rebecca, para tentar convencer ela a ficar no seu bando, mas no fim das contas a gente vê de que a Labilia, mesmo não querendo muito e não demonstrando muito que mudou, ela ainda pede obrigado, mesmo no momento seguinte ela vendo de que ela vai postar um novo vídeo onde é basicamente seguindo a rotina da Rebecca, inclusive até zoando bastante ela sobre como, por exemplo, o quanto ela come, e iria até mostrar, óbvio que não vai mostrar, é aquela cena que mostra tudo e não mostra nada, ou aquela cena de puro fanservice só pra fazer ali algo, só pra incitar em si, mas no fim das contas ela ali o momento que todos estavam esperando, a hora do banho da Rebecca, mas é claro que isso não mostra, e também infelizmente a Labilia realmente não mudou. Então que decepção da personagem, realmente eu espero imensamente de que ou ela nunca mais apareça, que eu creio que isso seja um pouco difícil de acontecer, ou se ela voltar, que por favor ela tenha a sua redenção, porque o personagem é irritante. A gente vê de que enquanto isso a gente percebe ali de que a Clenney vai continuar ali junto do Jim na tripulação da Eden Zero, justamente para tentarem tratar da doença dela. A própria Sister que tentando entender uma garota que teve as suas emoções roubadas. Ela entende o quão severo isso é, mas como que ela chegou a esse estado? Mas ela deu a sua palavra, então ela vai curar ela de qualquer jeito. A gente vê de que enquanto isso, o Chique acaba indo ali uma última despedida antes de sair do Sacrocosmos para irem então até Granbell. Essa última visita, a última despedida, na verdade, a Granbell do Chique antes dele sair do Sacrocosmos. Só que nós vemos de que ele não é a única pessoa que está indo para lá, por conta de que vemos ali uma nave que mais à frente descobriremos que é a tal da Eden One, onde de alguma forma vemos de que o Capitão Connor é o capitão dessa nave. E ele que também, depois de todo o rebombinar no espaço-tempo que rolou por conta do Cat Liver da Rebecca, a gente vê de que a única coisa que sobra ali para alguns personagens é apenas ali um mero déjà vu ou um pequeno sonho. O próprio Connor sentindo como se estivesse cercado por algo caloroso como uma família. Então talvez o poder da Rebecca ainda assim tenha uma limitação, e a gente vê de que ela vai ter uma baita de uma limitação, simplesmente ela vai voltar no tempo
um momento pronto, ela quer voltar lá pro começo da história, evitar que qualquer pessoa morra e pronto, o poder do roteiro vai salvar todo mundo. Bom, não vai ser exatamente isso, porque, bom, Eden Zero não vai ser tão feliz assim. Ou pelo menos não tanto quanto, por exemplo, Fairy Tail, mesmo a obra do mesmo autor de Eden Zero, então é um pouquinho interessante comentar mais sobre isso, mas a gente vai ver isso só bem mais à frente mesmo, provavelmente só a terceira temporada. A gente vê que enquanto isso, o Granbelk ficou completamente destruído, né? Não tem mais ninguém consertando as máquinas, onde teoricamente elas que teriam desligado quando todos o éter dos robôs acabou, diferente ali da gente ver como se tivesse acontecido algum tipo de vírus. A própria Hermit vasculha a memória dos robôs e vê de que não tem mais nenhum registro de infecção por vírus. Ou seja, nada daquilo que os robôs estavam falando aconteceu. E a gente sabe justamente que aquilo tudo era mentira. Eles armaram ali e iriam agir como se estivessem infectados por vírus justamente para que o Chique saísse desse planeta, por conta de que Granbell logo iria ser completamente inabitada, por conta de que todos os robôs desligariam, o Chique não conseguiria mais consertar ninguém e ficaria lá completamente sozinho. Então, seja por puro roteiro, por algum poder a mais que nós não sabemos, ou por pura coincidência, eu creio que tenha alguma coisa de fato meio que realmente impulsionado tudo isso a acontecer, um fator crucial, mas que a Rebecca acaba nessa mesma época indo ali até Granbell, e lá o Chique depois disso começa a sua jornada ao lado dela. O próprio Chique, depois que descobre isso, vendo de que no fim das contas todo mundo realmente estava bem, eles só fingiram ali pro Chique para que ele pudesse sair ali de Granbell, realmente é algo bem respeitoso da parte deles, mas tem alguém que acaba vendo que, bom, realmente eles eram robôs honrados que descansam em paz, mas que o pensamento dessa pessoa quanto aos humanos tornou-se bem diferente. E quem é que eu tô falando? Bom, simplesmente Zeke, o cara que teoricamente era para estar morto, como a gente já tinha visto lá no primeiro episódio da primeira temporada, e já foi deixado bem claro quantas vezes isso realmente já foi mostrado, que o Zeke definitivamente está morto, mas como é que ele não morreu? Como que ele voltou à vida? Ou será que ele realmente morreu? Será que ele esteve nos manipulando esse tempo todo para que tudo acontecesse ao seu bel prazer? Eu creio que no mangá isso já recentemente deva ter sido revelado com baitas de umas revelações, mas eu não vou falar isso claramente por conta de que é um baita de um plot twist, mas já na época eu começava a teorizar aí que cara, que aconteceu aqui, por conta de que a gente vê de que o Zig não apenas volta, ele volta e agora com a filosofia de vida completamente diferente. Ele que começa ali a usar a sua gravidade em Granbell inteira, dizendo de que ele não deveria ter criado o Chique, por conta de que humanos são feios, são seres tolos, e que de agora em diante eles, as formas de vida mecânicas, é quem irão governar a humanidade. Ele que começa a distorcer completamente Granbell com a força do seu Ether Gear de gravidade, mostrando por que ele realmente é dono do título de Rei Demônio quando ele vem ali cara a cara com a Pino. Ele que vê que a Pino já não tem mais vontade própria e pede para que ela, como sua subordinada, transfira direitos de comando para o Zeke. Enquanto isso, a gente vendo de que em toda essa destruição fica um pouco difícil não shippar Chique com Rebecca, ainda mais depois de vermos o protagonista salvando a garota ali de meio de toda essa destruição, enquanto a gente vê ali de que o pessoal tentando ainda trazer a Pino de volta, vendo de que ela ainda tem no coração a grande mensagem que o Chique passa para as máquinas, de que se elas podem chorar, se elas podem sorrir, se elas podem sentir as mesmas coisas que um ser vivo, que um ser
ser humano sente, elas têm um coração. E elas têm claramente o poder de decidirem sozinhas. E o Shiki quer saber o que é que aquilo quer nesse momento. E ela quer ficar com o seu mestre todo o pessoal. E sendo assim, ela iria voltar para o lado da tripulação da Eden Zero. O Zig, vendo então isso, pede então para que ela apodreça junto dos humanos e parte na inesperada nave que está ao lado dele, que é basicamente a Eden's One. Só que não apenas temos esse plot twist, como a gente teve a revelação de que de alguma forma o Capitão Connor está aliado ao Zig, o que é mais surpreendente ali até para Rebecca, por conta de que ela é a única que se lembra dele, mas como também o quão impressionante isso é, pelo fato de que um humano está aliado ao Zig, sendo que o Zig aparentemente agora nessa nova filosofia de vida dele acaba odiando completamente todos os humanos. Então o que é que o Connor tem para que ele seja necessário para o Zig? Qual é a tamanha importância desse personagem para o Rei dos Demônios? Realmente é algo que fica a dúvida. Eu creio que muito mais à frente a gente vai descobrir algo bem necessário para a gente saber quem diabos é o Connor, mas a gente vê de que a Eden's One, que se trata apenas de um protótipo, a Eden Zero no caso é apenas um protótipo do que hoje é a Eden's One. E não apenas isso, como nós também temos a apresentação das 4 estrelas negras do Rei Demônio. Estando lá então, basicamente vendo de que as 4 estrelas brilhantes são completamente inúteis agora, nós vemos a apresentação ali das versões meio que malignas, digamos assim, dos membros das 4 estrelas sombrias do Rei Demônio. Nós temos o Claw, o Wizard, o Killer e o Brigandin, onde até ali eles até falam ali sobre a morte da Valkyrie, e o próprio Zig vê que no fim das contas é apenas uma a menos para ele se livrar. A prova de que ele realmente se tornou alguém digno do título de Rei Demônio, agindo ali com tamanha crueldade, falta de sentimentos, um repúdio pela própria vida humana. E a gente se questiona o que aconteceu com ele durante esse tempo, se ele realmente estava vivo, se ele morreu, se ele voltou do mundo dos mortos, o que é, quem é o Zig, o que ele realmente pretende com tudo isso e muito mais. Mas é algo que por hora a gente infelizmente não vai conseguir saber. Mas bom, saber sobre o que rolou com Zig, como ele voltou misteriosamente à vida, ou se ele realmente havia morrido, por que ele repentinamente se tornou um vilão e o que é que vai acontecer agora nesse embate entre Eden's One versus Eden Zero. Também entender um pouco mais sobre o poder da Rebecca, o Capitão Connor e muitas outras coisas que nós queremos de fato saber vão ficar infelizmente para o próximo vídeo, que graças a Deus provavelmente espero imensamente que vocês gostem muito desse vídeo para eu trazer mais vídeos desse mesmo tipo aqui de Eden Zero, falando sobre o anime. Quando possivelmente acabar, quem sabe eu também possa falar sobre o mangá. Mas isso daí já é infelizmente assunto para um próximo vídeo, então eu vou me despedindo de todos vocês. Muito obrigado imensamente por todo o apoio de vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço muito e então, falou, valeus e eu fui!